Graduando de medicina veterinária. Você tá com aquela dúvida? Eu quero fazer estágio, mas eu não sei se eu faço em clínica, não sei se eu faço a campo, não sei se eu faço no laboratório, não sei se eu faço clínica de pequenos, clínica de grandes, clínica de equinos, não sei se eu faço em inspeção, não sei se eu faço com só felinos, com urologia, com dermato, com endócrino. Eu não sei, sinceramente, aonde eu começo, porque eu quero fazer um estágio, mas eu não sei aonde. Se essa é a sua dúvida, então fica aí porque esse vídeo é para você. E se você ainda não está inscrito no MedVet Fora da Caixa, aproveita agora para se inscrever, para você poder receber conteúdos que vão fazer com que você, graduando de medicina veterinária, tenha durante a sua graduação um currículo diferenciado e potencialize os seus sonhos. Vamos lá para o vídeo de hoje. Como fazer para escolher um estágio? Está em dúvida? Não sabe por onde começar? E detalhe, eu não estou falando para o aluno do primeiro ano, do segundo, do terceiro, do quarto e até mesmo no quinto. Não quer dizer que o aluno que esteja no quarto e no quinto ano ele tenha definido já a sua área de atuação. Então é importante, e aí vai a primeira dica, não restrinja, use a palavra leque. O leque é você abrir a sua caixinha, né? Sair fora da caixa. Por que eu falo isso para vocês? Porque a medicina veterinária ela é muito ampla, ela tem diversas áreas de atuação. Então, desde que você está no primeiro até o quinto ano, façam estágios em várias áreas de atuação, porque isso abre o seu leque. Então, abre a sua caixa para oportunidades, e aí já vai a outra dica, que às vezes você não está conseguindo enxergar. Porque muitas vezes o aluno, né, o graduando de medicina veterinária, ele entra com foco na universidade. E às vezes ele descobre durante as disciplinas, durante a jornada acadêmica, que existem outras áreas que ele não conhecia ou que ele não sabia. E essas áreas que eu estou falando para você não é somente de disciplinas, os estágios. E aí eu tô falando, óbvio, de estágios extracurriculares, eles abrem uma caixa para o aluno que às vezes durante as disciplinas ele não esteja enxergando. Por exemplo, quando eu penso assim, eu tô lá no terceiro ano de faculdade, estou tendo clínica de felinos. Ok, você tem a disciplina de clínica de felinos. Durante a disciplina você pode ter alguma aula sobre dermatologia, mas ela é bem superficial e isto é normal durante a graduação. E aí você pensa, podia fazer um estágio em dermatologia de felinos, porque você gosta de felinos. Então veja que a disciplina ela te dá um norte, mas você pode buscar, né, dentro dessas leque que eu estou falando para vocês, por exemplo, de felinos, a dermatologia. E como ter certeza disso? Será que é a área que eu gosto, que eu não gosto? Faça um estágio. Então, aí você já começa a traçar como que você poderia escolher um estágio. Porque essa é a grande dúvida dos graduandos. Fazer estágio só por fazer também não adianta muito. Às vezes você realmente tá focando numa coisa e realmente não é aquilo que você gosta. Mas o estágio, ele tem uma grande vantagem. Quando você está no começo da sua jornada, primeiro, segundo, terceiro ano, eu sempre falo que isso é o começo, porque quando você está no quinto, você termina a sua jornada, mas aí você começa uma outra etapa, que é a profissão, que aí é uma outra etapa. Mas no começo da sua jornada, vale muito a pena você fazer muitos estágios. E abre o leque, tá? Diferentes, abre a caixa, tá? Estágios que você não faria. Por que eu tô falando isso pra você? Sinceramente, lá no quarto, quinto ano, se você já tiver, né, em mente o que você quer fazer, e tudo bem se você não tiver, você vai querer começar a fazer estágio só naquela área. Então, no começo da sua jornada, vale a pena você fazer muitos estágios. Estágios em diferentes áreas. Por mais que seja aquela área que você não queira fazer. É até vantajoso, porque aí você tem certeza que você não quer, né, fazer estágio nessa área. Tudo bem, mas aí, Selene, eu não posso ficar fazendo estágio de tudo, porque eu tenho faculdade, eu tenho família, eu tenho minha casa, eu tenho, sei lá,
faço academia, eu faço esporte, eu quero ver Netflix, eu quero me divertir, não dá pra ficar fazendo estágio 24 horas, ok. Então, e eu sempre falo isso pra vocês, façam um planejamento. Então, sempre em cima da sua grade curricular, porque esta é a base, você vai ter que cumprir a grade curricular, tá? Em cima da base curricular, veja quais são as suas janelas. O que é janela? Aquele período que você não tem aula. Ah, Selene, se eu estudar integral, tudo bem, eu tô vendo os períodos que eu não tenho aula. E se eu estudo meio período e o resto eu trabalho? Então, planeje durante as férias, planeje nos finais de semana, planeje no final de semana corriqueiro, ou naquela janela que você tem, se você puder, tá? Entre o estágio e o trabalho, tá? Então, primeira coisa, também faça o planejamento sempre em cima da grade curricular. As oportunidades, elas aparecem assim, tá? Então, às vezes você não tá conseguindo encaixar um estágio porque você não fez um bom planejamento lá no começo. Então, vamos lá, você tá lá no primeiro semestre, tá? Que no primeiro semestre você não conhece muitas coisas. Então, as oportunidades, elas aparecem dentro da sala de aula. Então, se na sua faculdade tem um hospital veterinário, se na sua faculdade tem laboratório, se na sua faculdade tem professores que trabalham a campo, esse vínculo que você está criando com a faculdade e com o docente, ele já vai te ajudar para te guiar um estágio que você possa fazer. Porque você ainda está no começo, tá? Da sua faculdade. Então, você não tem muita noção muito onde você pode fazer estágio. Então as oportunidades, elas começam dentro da instituição, seja no hospital, seja no laboratório, seja acompanhando um professor que possa ter uma clínica, trabalhe a campo, enfim. Aproveite as oportunidades para você mais ou menos lapidando no primeiro semestre. Mesmo que você não faça estágio no primeiro semestre, já no segundo você já criou essa sua base de planejamento, essa sua base de oportunidades que a instituição está te oferecendo. Por que eu estou falando isso? Porque aí, no segundo semestre, você já criou toda essa oportunidade, já se planejou, sei lá, nas suas férias, e você já começa fazendo estágio. Porque isto é extremamente importante para você ter um norte, para você se guiar. Eu falo isso porque comigo aconteceu exatamente assim. Eu nunca fui da área de equinos. Né? Desde o primeiro ano de faculdade, nunca fui da área de equinos. Mas a minha faculdade, tá? Tinha, porque ele não trabalha mais, tá? O professor Carlos Pacchini, ele era professor de enfermidades clínicas e cirúrgicas de equino. Um professor, inclusive a esposa dele também era professora na instituição de patologia clínica, excepcional. Então eu lembro que eu e duas colegas, né, a gente saía assim das aulas e ia direto pro setor de grandes, que na minha faculdade tinha hospital veterinário. E a gente fica lá só olhando, né, primeiro semestre, você fica só olhando. E esse professor, ele era muito encorajador, ele sempre criava oportunidades pros alunos, a gente sempre ficava lá no cantinho, né, e ele falava assim, o que vocês fazem? A gente tá no primeiro semestre, né, enfim. E aí conversando com esse professor, que era muito encorajador, ele falou, eu vou dar um curso de videolaparoscopia em equinos. Lógico, era pago, enfim, porque isso era uma parte particular deste docente. E aí eu falava assim, eu lembro que eu conversei com essa colega minha, a gente falou assim, que gostava de equinos, e eu sempre gostei de bovinos. Não é que eu não gosto de equinos, é trabalhar com equinos, que não é a minha área. Eu falei assim, nossa, mas a gente vai fazer, a gente não sabe nada. Ele, não, venham fazer, tudo bem. Era um professor que sempre encorajava. A gente fez o primeiro curso de videolaparoscopia, tá? E aí, pra vocês verem como isso que eu tô falando pra vocês é real, aqui tá, ó. Eu entrei na faculdade em 2003, na Unimar, né? Quando eu fiz a transferência. Dia 21 de março. Minhas aulas começaram em fevereiro. Tá aqui o primeiro certificado, ó. Palpação transretal assistida por videolaparoscopia em equinos. Ó, tá aqui, ó. Certificado pra vocês verem, né? Se perguntasse pra mim, Selene, você lembra? Não, do curso eu super lembro. Não é uma técnica que eu uso muito, né? Eu nem uso ela, a videolaparoscopia é realmente para especialistas, mas me abriu uma mente para duas coisas, né? Uma, não era equinos que eu queria trabalhar, tá? E outra, criei um vínculo com esse docente que me ajudou durante a graduação inteira. Apesar de ser de equinos, apesar da sacanagem, né? Porque ele era um super profissional, era um professor que tinha muito conhecimento, era um professor que te encorajava, era um professor que estava sempre junto e ele ajudava muito os alunos. Então,
eu resolvi fazer esse curso por fazer, né? Realmente foi um curso que não era muito da minha área, mas era o primeiro contato com aquele docente que me encorajou. Será que realmente não ia ser equinos que eu ia trabalhar? Não, não é. Mas pra vocês terem uma ideia como isso me encorajou a criar um vínculo com este docente. E aí você vai perguntar assim pra mim, Selene, mas nós não estamos falando de curso, nós estamos falando de estágios. Tudo bem. Mas lembra que eu falei das oportunidades? Eu estava no primeiro semestre da faculdade, só que eu criei um vínculo com este docente. E aí eu saí de férias, né? As férias foram em julho, e aí eu já me organizei. Eu lembro que antes de eu sair de férias, eu conversei com esse docente. Falei, professor, eu queria fazer estágio no hospital, porque assim, realmente o hospital da faculdade tinha grandes, pequenos, pequenos ruminantes, enfim, né? Setor de grandes. E aí ele falou assim pra mim, olha, Selene, de clínica nem cirurgia você pode fazer porque você tá no primeiro semestre. Óbvio, você vai para o segundo semestre. Mas tem estágios de enfermagem, né? De grandes animais. Então, se você quiser, você pode entrar para a seletiva de estágio, né? Extracurricular, né? E aí você pode tentar fazer a seletiva para o segundo semestre. E aí, nem pensei. Passei minhas férias em julho matutando. Vou organizar meu currículo, vou fazer isso, vou ver, entrava no site da faculdade para ver o dia que ia ser a seletiva. Começou o semestre, teve a seletiva de estágio, eu fui fazer. E aí, tá até aqui, ó, estágio de enfermagem em clínica médica de grandes animais. 1º de setembro a 8 de dezembro de 2003. Inclusive assinado pelo mesmo professor, porque ele também era do setor. Ó, tá vendo aí, ó? Tá vendo, ó? Enfermagem de clínica médica. Por que era enfermagem, tá? Porque eu estava no segundo semestre, então não tinha como fazer clínica. O que era enfermagem? E aí, nossa, eu lembro muito desse estágio. Eu aprendi demais. Selene, mas você tava no segundo semestre. Eu segurava catéter, segurava equipo. O professor pedia, pega agulha. Você parecia tipo um leve trás. Mas você é tipo, nossa, tá. O povo até brinca, né? Escraviário. Eu não tava nem aí. Eu aprendi muito nesse estágio. A gente trabalhava com pequenos ruminantes, com equinos, com bovinos, varava noites com os alunos que estavam fazendo estágio curricular, com os alunos de estágio extracurricular de outros anos, com veterinários, com residentes e com o professor. Não dá para aprender mais do que isso. E valia muito a pena. Então, por que essa história ela é muito bacana? Porque eu comecei com um curso de equinos que nunca foi minha área, apesar de eu gostar muito da espécie. Para mim é uma das espécies mais bonitas que existem, realmente são os equinos, tá? Mas eu comecei sem pretensão nenhuma, num curso, eu vi uma oportunidade dentro da minha instituição, fiz um vínculo com um docente que me deu a deixa. Selene, dá para você fazer estágio em enfermagem. E aí eu abri um leque, eu criei uma oportunidade muito grande para mim. No segundo semestre de faculdade, tá? Então assim, como eu consegui esse estágio, isso é uma outra história, o passo a passo. A ideia é explicar por que é importante, como é que eu escolhi esse estágio. Eu sempre falo brincando, o primeiro estágio eu não escolhi, ele meio que me escolheu, porque eu vi a oportunidade, era dentro da instituição, era o vínculo com o professor, ele me comentou, falei, não posso perder essa oportunidade. Entendeu? De uma coisa que era equinos, que eu sempre gostei de bovinos, mas as oportunidades elas estão aí para serem agarradas. E aí, dentro dessas oportunidades, né, veio uma outra oportunidade, que aí vocês vão falar assim, não, realmente são as oportunidades que fazem a gente criar um currículo diferenciado dentro da graduação. Eu fiz estágio de helicicultura. E aí vocês vão falar assim, o que é isso? Para não falar, eu pego meus certificados que eu gosto assim. O estágio foi de helicicultura e minhocultura, na fazenda experimental, lá da faculdade, de 28 de agosto a 12 de dezembro, do mesmo ano, 2003, ó. Tá aí, ó, tá vendo, ó? Helicicultura, tá? Você conseguiu fazer 2 estágios porque eu tinha bastante janelas. Só para explicar pra vocês, tá? Como eu tinha feito transferência, né? No segundo semestre ainda tinha umas janelas bem grandes que eu eliminei algumas matérias. Mas tudo bem, por isso que eu consegui fazer 2 estágios extracurriculares
na mesma época, cumpriram minha grade curricular. Mas uma história da helicicultura. A helicicultura é criação de escargot. Aí você fala assim pra mim, Selene, tudo bem que você não é fã dos equinos, mas tá bom, você adora escargot? Não, como que surgiu a oportunidade? A professora Cássia, professora de bioquímica, tá? Ela tá procurando estagiários porque ela vai fazer um projeto, porque a baba de escargot é cicatrizante. E esse era o projeto, porque é um projeto de bioquímica. E aí eu falei, vou fazer, era sábado, e eu morava em Marília, né? Minha família é de São José dos Campos. E aí eu falei assim, sábado de manhã, tinha que acho que às 5 horas da manhã. Eu vou fazer, era todo sábado de manhã, durante o período X, enfim. Falei, vou fazer, porque um dia que eu quiser minha casa, eu vou sábado meio-dia, né? Aí eu comecei a fazer, eu lembro assim, era um estágio, gente, era muito legal. Era eu e a Marina Grande, que hoje é uma excelente profissional que trabalha com bovinocultura de leite. Ó, pra vocês verem como as coisas são. E a gente tinha que alimentar os escargots. Gente, a gente pegava alface na horta, né? Lá da universidade. A gente sempre levava alface pra casa. Mas enfim, tinha que alimentar os escargots. Gente, esses bichos, não vai falar que eles são lindos, pra mim eles são meio nojentos. Alimentar os escargots, limpar as caixas e tudo mais. E você fala assim, hoje, olhando pra tudo isso, você fala assim, e aí? Aí, montando este vídeo, eu falei assim, olhando pra tudo isso, eu penso, hoje eu sou docente. Se você me perguntar, me fala uma disciplina que você dá aula, Selene. Chuta. Bioquímica. 2003. Estágio em helicicultura. Oportunidade, leque, instituição, vínculo com docente. E eu dou aula hoje, atualmente, olha, 2021, de bioquímica. E aí tem uma história muito bacana, dentro disso tudo, que eu lembro quando eu fui prestar a prova de residência, a primeira coisa que o professor perguntou, falou assim, helicicultura? O que é isso? Ou seja, um docente, né, um profissional, porque ninguém é obrigado a saber o que é helicicultura, ele me perguntou, por que você fez estágio de helicicultura? E eu contei essa história que eu contei pra vocês. Ou seja, era uma oportunidade dentro da minha instituição. Eu criei um vínculo com uma docente de bioquímica, e eu falo bioquímica porque na nossa cabeça bioquímica é um bicho de 7 cabeças, que ia fazer um projeto que a baba de escargot era cicatrizante. Não era o escargot em si, era a oportunidade que eu estava agarrando de criar um currículo super diferente. E depois a gente escreveu trabalho sobre isso, que também me ajudou num currículo diferente, mas a ideia é explicar aqui, olhem que negócio maluco. A oportunidade de fazer estágio numa coisa que não tem nada a ver, ou que na época eu achava que não tinha nada a ver, porque na época eu realmente achava que não tinha nada a ver, mas eu estava brincando com a oportunidade que eu estava tendo de poder fazer um estágio. E aí, óbvio, depois fosse contar toda a história, isso me criou outros vínculos com essa mesma docente, vínculo com outro docente de onde eu fiz estágio. Então, não é questão de como conseguir o estágio, mas é questão de você aproveitar as oportunidades que às vezes você, como graduanda, não está conseguindo ver. Puxa, mas eu gosto tanto de bovino, vou fazer estágio com felinos. No começo da graduação, vale muito a pena. Talvez lá no 4º, no 5º ano, você já mais ou menos tem uma rota, alguma coisa já traçada, que você comece sabe o funil? A afunilar até chegar realmente onde é a sua área de atuação. Mas no começo da sua jornada, vale a pena você fazer estágio em vários lugares, mesmo sendo um estágio que talvez você jamais faria. Então, eu falo assim, de modo de falar, brincando, é assim, usufrua das oportunidades, cria o vínculo com o seu docente desde o primeiro ano de faculdade, tá? Aquele vínculo que pode fazer com que você faça um currículo rico, diferenciado, tá? Também não é pra você fazer um estágio em qualquer lugar, porque tipo, eu odeio isso. É pra ser um estágio prazeroso. Outra coisa que a gente às vezes se perde nisso é, você começa a fazer um estágio. Poxa, você não gosta, realmente você vê que não tem vínculo nenhum, não há problema nenhum de você virar e falar com o seu docente, olha, professora, eu tentei, mas não é algo que eu quero, eu realmente... Ou surgiu uma outra oportunidade de fazer estágio em outro lugar, então não vou fazer esse estágio, mas gostaria de agradecer
a oportunidade que você me deu, para... Então, assim, não é que você começou um estágio, tem que estar agarrado com ele até... Além do que, os estágios têm certo período, então você sabe quanto tempo vai ser aquele estágio. Então, é importante você vislumbrar as oportunidades que, para quem está no começo da graduação, é a instituição que vai acabar te oferecendo essas oportunidades. E essas escolhas, né, que você, graduando de medicina, está fazendo com os estágios, independente da área de atuação, você sempre deve ter um foco lá na frente, né? Quando você estiver na sua profissão, seja na área que você escolher. Às vezes, o aluno de graduação, ele não consegue enxergar essa oportunidade lá na frente, mas esse bate-papo que a gente está criando nesse vídeo é exatamente isso. Quando você cria um currículo diferenciado, e aqui o tópico é fazer estágio em diversas áreas, tá? Aproveitando as oportunidades que você tem, você indiretamente está criando um vínculo diferenciado, um trabalho diferenciado, ou seja, um currículo diferenciado lá na frente. Lá na frente, quando você já estiver formado, você vai ver como essas oportunidades foram importantes. Então, a deixa que eu falo aqui com vocês nesse vídeo é exatamente isso. É aquela primeira pergunta que eu fiz no começo. Como que eu escolho, tá? O estágio, a área de atuação? Se vocês avaliarem, às vezes é o estágio que te escolhe, né? Aquele primeiro estágio, é o estágio que te escolheu. Você talvez não pensasse nessa área, mas tipo, você abriu o leque, abriu a sua mente, saiu da caixa, criou vínculos e o estágio apareceu. Pode ser que não seja o melhor estágio. Muitas vezes os estágios não são tão bons, às vezes, mas você sempre absorve alguma coisa daquele estágio, criou uma oportunidade naquele estágio. E o mais importante, você está criando um currículo diferenciado durante a sua graduação neste simples exemplo, fazendo estágio. Então, entendam que às vezes não foi a sua escolha, entendeu? Então a ideia é assim, como escolher? Será que é como escolher ou como esse primeiro estágio, por exemplo, ou lá no quarto ano você já fez um monte de estágio e você acabou não escolhendo? Você teve uma matéria de clínica de suínos, por exemplo, e aí isso criou uma oportunidade, abriu o seu leque, você saiu da caixa que você talvez não tivesse pensado. Então, essa oportunidade de estágio às vezes não aparece no primeiro ano. As histórias que eu contei pra vocês me apareceram no primeiro ano. Depois eu tive outras oportunidades assim. Muitos estágios que eu fiz aconteceram ao decorrer da minha grade curricular, eu criando essa disciplina diferente, talvez eu goste de fazer um estágio ou não. Então, a deixa ou a dica aqui seria, como que eu faço para escolher o estágio veja as oportunidades que você tem durante a graduação, durante a sua grade curricular, tudo que você está criando, vão aparecer as escolhas que você deve fazer de estágio, por exemplo, extracurricular. Então aqui eu vou deixar um checklist para vocês não se perderem nessa escolha. Então olha só, oportunidades, certo? A instituição te cria essas oportunidades. Como? A grade curricular, certo? Como? Com vínculos que você cria. Como? Com aquela conversa de corredor que você teve com um aluno que falou, olha, eu fiz um estágio em helicicultura, brincando. Eu fiz um estágio em clínica de felinos em tal lugar e eu gostei. Opa, será que não é uma oportunidade para mim? Essa escolha de estágio? Outra coisa, abre o leque. Vínculos, ó. Os vínculos se criam quando você abre o leque, quando você sai fora da caixa. E por último, e nunca menos importante, dedique-se. A oportunidade, muitas vezes ela vem da instituição. A oportunidade, quando você abre o leque. A oportunidade, quando você cria um vínculo. A oportunidade vem quando você se dedica. Por isso, as escolhas do estágio
Elas são difíceis quando você não cria suas próprias oportunidades. Quando você, graduando, não se dedica. Quando você, graduando, não sai fora da caixa. Quando você, graduando, não cria vínculos. Dessa maneira, as escolhas entre clínica de pequenos, clínica de suínos, helicicultura, equinos, bovinos, inspeção, a primeira pergunta desse vídeo, ela se responde quando você cria oportunidades. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário e siga e acompanhe nossas redes sociais no Medvet Fora da Caixa.